Ai, ai, vamos começar de novo. Tinha feito aqui sim. Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou o Aleilário, eu sou professor de música e nesses primeiros vídeos do canal eu tô contando para vocês como foi o meu começo na música, né? Como eu me interessei e conheci cada um dos instrumentos, isso há muitos anos atrás. Então hoje a gente vai continuar. No primeiro vídeo eu falei do violão e hoje eu vou falar do próximo instrumento. Poderia ser o baixo ou poderia ser o teclado. Os dois começaram, né, entraram na minha vida mais ou menos na mesma época. Eu optei por falar do baixo, que talvez seja um dos instrumentos mais importantes aí na minha trajetória. Tô um pouco resfriado, talvez, então tô com problemas de nariz, de respiração, mas eu quis fazer o vídeo mesmo assim. Espero que isso não atrapalhe, que vocês gostem do conteúdo. Antes de falar do meu baixo, né, da minha entrada no baixo, como foi que isso aconteceu, no vídeo anterior eu falei sobre um livro, né, que quando eu tive contato com ele eu dei uma travada, né, e na hora eu não achei esse livro. Então, antes de falar do baixo, eu quero comentar um pouquinho a respeito. Eu achei ele nas minhas coisas e o livro é esse aqui, ó. Minhas primeiras notas ao violão, da coleção Mascarenhas para Violão, elaborado pelo professor Otton Gomes da Rocha Filho. Quando eu comecei no violão, e eu comecei a me destacar nas aulas, né, que eu fazia lá com o seminarista lá da minha igreja, meu pai, ele começou a comprar alguns materiais pra gente, comprava revistinhas de MPB, de pop rock, eu tenho algumas aqui, nem são da época, eu comprei alguns anos depois. Minhas duas irmãs também tocavam, então a minha irmã mais velha, ela montava um caderno de música, ela escrevia todas as letras, cifrava. E em determinado momento, meu pai, percebendo que eu estava muito voltado para aquilo, muito imerso naquilo, ele resolveu me dar um livro para talvez me, né, influenciar. Foi esse livro, né, que eu mostrei para vocês agora mesmo. E só que eu não tinha contato nenhum com teoria musical, com uma abordagem, né, que não é nem questão de abordagem, não é nem questão de didática, eu não tinha acesso mesmo aos materiais. Então ele me comprou esse livro e me deu. E quando ele me deu esse livro, eu até reconheci que nas últimas páginas, essas sequências harmônicas aqui, não sei se vai dar pra ver alguma coisa bem, mas que são sequências de acordes em vários tons que o meu professor usava comigo nas aulas de violão. Então as nossas aulas de violão era muito ficar tocando várias sequências e depois que a gente ensaiava essas várias sequências a gente ia atrás de repertório, né? Geralmente músicas da igreja que ele levava pra gente. Mas enfim, meu pai me deu esse livro e eu fui lendo. Falava aqui no início sobre afinação, sobre postura, algumas coisas que eu achava interessantes. Mas aí chegou numa determinada página, que é essa página de compassos. E quando eu bati o olho nisso aqui, nesses desenhos, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas o que é isso? Esses risquinhos para lá e para cá. Eu não entendia que isso era a movimentação da mão de um regente, de um maestro. Então eu ficava vendo isso e lendo e não entendia. Aquilo não encaixava na minha cabeça. Tinha 12, 13 anos e eu fui ficando incomodado com isso, não conseguia desenvolver. E aí eu olhava as figuras das notas musicais, igual tem aqui na outra página, muito pequenininho. E eu não conseguia entender que isso representava duração, a relação entre as durações. E fiquei frustrado e comecei a achar que música, pelo menos a música erudita ou estudar teoria musical não seria para mim, né? E aí, talvez como uma forma de defesa, que isso não era legal. O que legal mesmo era só tocar pop rock, MPB,
tocar as músicas por cifra e também na experiência ali de tocar junto, né? Em grupo e aprender a tocar na hora de tocar. Essas coisas que eu passava na igreja. Muita gente tocando violão junto. Algumas sabiam, outras não sabiam. E aí você vai meio no fluxo, né? Um pedaço que você não lembra, você cola do outro. Então, desde muito cedo eu tive essa vivência em grupo, tocando, estudando junto. E isso foi muito bom pra mim. Mas enfim, né? Sobre esse livro era isso, né, que eu queria tratar aqui. Acabei falando muito, mas eu acho importante, né? Acho que pode ser uma contribuição minha falar do meu processo, ainda como um jovem molecote sem conhecimento nenhum, e como que isso foi mudando ao longo dos anos e como que eu fui virando professor, né? Mas enfim, vamos lá, vamos falar do meu segundo instrumento, que foi, como eu disse mais no início do vídeo, o baixo, né? E naquela época, como que eu cheguei no baixo? Através desse violão. Esse violão aqui, que foi o meu primeiro violão, também foi o meu primeiro baixo. Na escola, na quinta e sexta série, na quinta série, eu briguei com um garoto. Eu sou canhoto, né? Ainda não falei sobre isso aqui, depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, né? Canhotos e instrumentos. Mas eu sou canhoto e na minha sala entrou um outro canhoto. Nós dois entramos juntos e tinha só uma cadeira de canhoto. A gente saiu no braço, brigou por aquela cadeira e depois a gente virou amigo. E a gente é amigo até hoje, assim. Ele é meu compadre praticamente, assim. A gente fez muita coisa junto na vida e a gente ainda é muito próximo, por mais que às vezes não consiga estar fisicamente ou trocando ideia. É uma pessoa muito próxima, muito importante na minha vida. E esse meu amigo e eu, a gente começou a ouvir Engenheiros do Havaí. E um outro amigo também que fazia parte do grupinho. A gente começou a ouvir e gostar daquilo. E confesso que eu passei uns 2 ou 3 anos devorando Engenheiros do Havaí. Então eu ouvia outras músicas, tocava outras músicas, mas 80% do que eu consumia e do que eu tocava era Engenheiros do Havaí, né? Não sei a porcentagem exata, mas era uma porcentagem alta. E aí, eu e esses 2 amigos, o do Alcei e o André, a gente começou a tocar as músicas dos Engenheiros e aí a gente dividiu. Alguém precisa fazer guitarra, o do Alcei foi fazer os solos, o André foi fazer as bases de guitarra, porque ele preferia fazer as bases, e ficou para mim fazer o baixo. Nunca tinha ouvido falar de baixo, não sabia o que era, mas comecei a prestar atenção, né? Sabia que era o som mais grave ali. E nessas revistinhas que a gente consumia na época, era comum que ao longo da revistinha a gente tivesse aqui várias letras de música cifradas, e na página do meio ou lá na página final a gente sempre tinha algum conteúdo de teoria musical, pílulas, né, assim, notinhas, dicas. Então era através dessas revistinhas que eu conseguia absorver alguma base musical e um pouco daquele livro, mas aquele livro eu tinha, como eu já falei, eu tinha um certo ranço, eu não chegava muito perto dele não. Mas enfim, através dessas revistinhas, eu descobri um dia que a afinação do baixo era a mesma afinação das 4 cordas de cima do violão. As mesmas notas, em uma região diferente, mas eram as mesmas notas. Então eu, diante disso, falei, vou tocar o baixo no violão. E eu acho que muita gente fazia isso naquela época. Então eu comecei a ficar tirando de ouvido aquelas músicas dos Engenheiros do Havaí. Eu toquei isso aqui na entradinha desse vídeo. Só que muita coisa eu fazia errado, né? Porque era meio do ouvido, mas o ouvido ainda não estava tão bom. Ao mesmo tempo eu não tinha bagagem musical. Então eu preenchia com o que eu achava que eu estava ouvindo e com um pouco de coisas que às vezes eu aprendia nas revistinhas. Então nas revistinhas eu tinha aprendido que o baixo faz arpejo. Ele pode tocar as notas de um acorde uma por uma. Então em vez de eu fazer o sol maior do violão assim, eu toco as notas que tem dentro do sol. O sol, o si e o ré. Aí eu falei, então essa música do
Tantas pessoas paradas na esquina. Faz um pam 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 pam. Deve ser isso. E tocava assim felizão, achando que tava lindo, né? Tantas pessoas paradas na esquina, assistindo a cena. E aí só depois de alguns anos, né, revisitando a música, ouvindo novamente, já tendo acumulado uma bagagem, que eu descobri que não, que Humberto, né, Humberto Gessing, o baixista dos Engenheiros, ele tocava isso que eu fiz agora. Uma coisa diferente, né? Mas tocava felizão, era aquilo mesmo, e cada um ali, né, adolescente, gente super empolgado. Era outro tempo, a gente não tinha tela, não tinha essa velocidade, né, de acontecimentos e afins. Então, foi uma grande escola. Depois de um tempo eu fui consertando as coisas erradas que eu tocava, mas eventualmente ainda acho alguma música obscura que eu não toco há 30 anos, que eu vou tocar e falo, opa, eu tocava esse negócio muito errado. Hoje em dia eu consigo fazer melhor. Mas enfim, foi aí que começou, tocando muito Engenheiros no violão e paralelamente tocando na igreja, em todas as missas que tinha. Era um grupo com mais ou menos 12 ou 14 violonistas, né, cantando e tocando violão, sem amplificação, sem nada, todo mundo tocando igual. E ali foi uma escola também importante de ter que ficar trocando tom de música, porque dependendo do cantor o tom era diferente, e fazer isso na marra, sem ter nenhum tipo de preparo, de ferramenta para isso. Era como era, né? Nessa época era assim que funcionava pra gente. E nesse grupo teve um momento ali que resolveram fazer um show de música cristã lá na igreja. E a gente fez, né? Montou o show, montou o repertório. Fulano vai cantar, fulano vai dançar, fulano vai tocar guitarra. O baixista da banda convidada vai tocar bateria pra gente. E o Alexandre vai tocar o baixo. E aí eu já sabia brincar com essas coisas de baixo dos Engenheiros. E aí fui tocar os baixos nesse show. Então a gente fez os ensaios, eu sempre ali no violão. E no dia desse show, que era o Tocando a Vida com Cristo, pela primeira vez na vida eu peguei um baixo elétrico de verdade. Porque o guitarrista ele conseguiu um baixo emprestado. Então olha que juízo, você ensaia todos os ensaios no violão. Aí no dia do show você pega um baixo pela primeira vez na sua vida. Então foi muito estranho tocar naquele instrumento grandão, braço esticadão, né? Mas foi muito legal. E demorou um tempo ainda para eu ganhar o meu primeiro baixo. Eu ganhei quando eu estava na 8ª série, eu tinha 15 para 16 anos. E foi engraçado que meu pai me deu o baixo, e na ocasião, na semana ou no mês que meu pai me deu o baixo, eu caí, quebrei o braço, tive que passar por uma cirurgia, fiquei com o braço imobilizado, depois eu perdi o movimento do braço, eu tive que recuperar praticamente tudo, porque ele ficava travado assim. Então ganhei o baixo e fiquei meses olhando para o baixo sem poder tocar. Mas foi assim que o baixo entrou na minha vida, e muito por conta dessa banda chamada Engenheiros do Havaí. Também pretendo fazer um vídeo sobre, né? E porque o fato de eu tocar muitos instrumentos, eu acho que tem muita ligação com engenheiros e com a questão do Humberto Gessinger ser um cara que toca muitos instrumentos, né, a maneira dele. E isso sempre foi um espelho para mim. E durante muito tempo a música que eu fiz era muito influenciada por eles, talvez ainda seja, mas acho que hoje em dia ela amadureceu, né, e absorveu outras coisas que eu vivenciei também. Mas aí é assunto para um outro vídeo. Aqui era para contar para vocês como foi meu início no baixo elétrico. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Deixem aqui embaixo comentários, curtam o vídeo se gostaram. Se tiver dúvida, coloca aí embaixo também. Se quiser dividir um pouco da história de vocês com a música, eu vou gostar de ler também. Vai ser muito bacana de ter isso aqui, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo, né, desse formato aqui, eu venho falando do teclado, né, como que eu comecei a tocar teclado. E todos os instrumentos eu estou fazendo assim, como que eu comecei.
Mas quando eu comecei um instrumento novo, eu não deixei de tocar o anterior. Então as histórias dos instrumentos, elas continuam e vão se misturando. Esse formato aqui é mais para contar para vocês sobre o meu início mesmo em cada um desses instrumentos, tá? Esses primeiros lá na década de 90 ainda. E o ukulele, que é o mais recente que eu posso dizer que eu toco, é por volta de 2018, 2019. Foi quando eu comecei a desembolar o meu estudo, já num cenário totalmente diferente, né? Uma realidade totalmente outra, tanto de como o mundo estava, quanto em relação a mim também, né? Como a pessoa que eu era nesses momentos já. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Entre esse vídeo aqui e o próximo, falando com vocês, eu vou compartilhar algum vídeo antigo aí do meu canal antigo que eu tirei do ar, tocando baixo ou tocando Engenheiros do Havaí. Eu vou descobrir alguma coisa aqui bem legal para soltar para vocês, tá bom? Abração e até o próximo vídeo.